Cristão chega ao pântano da desconfiança. O homem então começou a correr. Ora, nem havia ainda se distanciado da porta de casa quando sua mulher e seus filhos, percebendo, começaram a gritar-lhe que voltasse. Mas o homem tapou os ouvidos com os dedos e continuou correndo, clamando: vida, vida, vida eterna. E então não olhou para trás, mas continuou correndo para o centro da campina, como está em Gênesis 19, 17. Os vizinhos também vieram vê-lo correr, e enquanto ele corria, alguns escarneciam, outros ameaçavam, outros ainda gritavam-lhe que voltasse. Ora, entre esses, 2 decidiram trazê-lo de volta à força. O nome de um deles era Obstinado, e o outro se chamava Volúvel. A essa altura, contudo, o homem já estava a boa distância deles. Mas mesmo assim, eles resolveram persegui-lo e em pouco tempo o alcançaram. Disse-lhes o homem: vizinhos, por que vieram atrás de mim? Para convencê-lo a voltar conosco. Isso não é possível. Vocês moram na cidade da destruição, onde também eu nasci. Percebo isso e lhes digo que, morrendo ali, mais cedo ou mais tarde, vocês afundarão além da sepultura, até um lugar que queima com fogo e enxofre. Alegrem-se, bons vizinhos, e acompanhem-me. O que? Disse o Obstinado. Deixar nossos amigos e nosso conforto para trás? Isso mesmo, disse Cristão, pois era esse o seu nome. Porque tudo isso que vocês abandonarão não é digno de se comparar nem com o mínimo daquilo que busco desfrutar. Se vocês vierem comigo e o alcançarem, desfrutarão também, assim como eu, pois lá para onde eu vou há bastante e de sobra. Venham e comprovem as minhas palavras. O Obstinado disse: que coisas são essas que você procura e pelas quais abandona o mundo todo? Cristão respondeu: busco uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, como está em 1 Pedro 1,4. E ela está guardada no céu em segurança, para ser distribuída no tempo devido àqueles que a perseguirem com zelo. Leiam, se quiserem, no meu livro. O Obstinado disse: dane-se o seu livro. Vai voltar conosco ou não? Cristão respondeu: não vou, pois já pus a mão no arado, como está em Lucas 9,62. E o Obstinado respondeu: não adianta, meu vizinho volúvel, retornemos para casa sem ele. Há uma multidão desses tolos alucinados, e quando se convencem de uma fantasia, ficam mais sábios aos próprios olhos do que 7 homens que sabem expor a razão, como diz Provérbios 26,16. Volúvel disse: não o insulte. Se o que o bom cristão diz é verdade, as coisas que ele procura são melhores do que as nossas. Meu coração se inclina a acompanhar o meu vizinho. E o Obstinado respondeu: o quê? Há mais tolos então? Ouça-me e volte. Quem é que sabe onde um homem tão mentalmente doente poderá levá-lo? Volte, volte e seja sábio. Cristão disse: acompanhe-me, vizinho volúvel. Além do que já lhe falei, há muito mais glórias a alcançar. Se não crê em mim, leia então este livro. E pela verdade do que está expresso aqui, veja que tudo está confirmado pelo sangue do seu autor. E Volúvel disse: pretendo seguir com este bom homem e arriscar com ele a minha sorte. Mas, bom companheiro, você acaso sabe o caminho até esse lugar almejado? E Cristão respondeu: sou guiado por um homem chamado Evangelista. Ele nos conduzirá até uma pequena porta que está diante de nós. Lá receberemos instruções acerca do caminho. E Volúvel respondeu: vamos então, bom vizinho, partamos agora. E partiram os 2. O Obstinado disse: quanto a mim, voltarei para casa. Não servirei de companhia para homens fantasiosos e perdidos. Ora, vi então em meu sonho que, depois que o Obstinado se foi, Cristão e Volúvel cruzaram a campina e assim foram conversando. Cristão disse: e então, vizinho volúvel, como tem passado? Fico feliz por você ter se convencido a vir comigo. Se o próprio Obstinado sentisse o que senti diante dos poderes e terrores daquilo que ainda não se vê,
ele não teria nos virado as costas assim, tão levianamente. E Volúvel respondeu: como aqui não há ninguém além de nós, vizinho cristão, diga-me que coisas são essas e como desfrutá-las no lugar para onde vamos. E Cristão disse: posso melhor concebê-las com a mente do que expressá-las com palavras. Mas como assim mesmo você deseja saber, vou lê-las no meu livro. E Volúvel disse: e você crê que as palavras do seu livro são absolutamente verdadeiras? E Cristão respondeu: sim, certamente, pois foram escritas por aquele que não pode mentir, como está em Tito 1:2. E Volúvel disse: muito bem, que coisas são essas? Cristão respondeu: receberemos uma vida eterna e viveremos para sempre em um reino sem fim. Volúvel disse: muito bem, e o que mais? E Cristão respondeu: há coroas de glória que nos serão dadas, e vestes que nos farão brilhar como o sol no firmamento do céu. E Volúvel respondeu: isso é excelente, e o que mais? Cristão disse: não haverá mais choro nem pesar, pois aquele que é proprietário do lugar nos enxugará dos olhos toda lágrima, como está em Apocalipse 21:4. Volúvel disse: e quem teremos ali por companhia? E Cristão respondeu: lá conviveremos com serafins e querubins, seres que de tão brilhantes nos ofuscarão os olhos. Lá você também encontrará milhares e dezenas de milhares que chegaram antes de nós. Nenhum deles é agressivo, mas santo e amoroso. Todos eles andam à vista de Deus e permanecem aceitos em sua presença para sempre. Em suma, lá veremos os anciãos com suas coroas de ouro. Lá veremos as santas virgens com suas harpas de ouro, como está em Apocalipse 4:4, 5:11 e 14, de 1-5. Lá veremos homens que pelo mundo foram retalhados e queimados, devorados por animais e afogados nos mares, por causa do amor que tinham ao Senhor do lugar. Agora todos estão bem vestidos de imortalidade. Então Volúvel respondeu: ouvir isso já arrebata o coração de qualquer homem, mas podemos desfrutar dessas coisas? Como poderemos consegui-las? E Cristão disse: o Senhor, soberano daquele lugar, registrou isso neste livro. A essência é a seguinte: se verdadeiramente nos mostrarmos dispostos a tê-las, Ele nos irá concedê-las gratuitamente. Volúvel então respondeu: ora, meu bom companheiro, estou contente por ouvir essas coisas. Vamos, apressemos o passo. E Cristão disse: não posso ir tão rápido quanto gostaria, por causa deste fardo que trago às costas. Então vi em meu sonho que, assim que encerraram essa conversa, aproximaram-se de um pântano muito lamacento que havia no meio da campina. E estando os dois desatentos, caíram de repente no brejo. O nome do pântano era Desânimo. Ali, portanto, viram-se atolados por algum tempo, ficando repugnantemente enlameados. Cristão, por causa do fardo que trazia às costas, começou a afundar no lodo. Volúvel disse: ei, vizinho cristão, onde você está? E Cristão respondeu: na verdade, não sei dizer. Diante disso, Volúvel ofendeu-se e, irritado, disse ao companheiro: essa é a felicidade de que você vinha me falando? Se logo na partida já nos retardamos tanto, que podemos esperar daqui até o fim da jornada? Se eu escapar com vida, você pode ficar com a minha parte dessa terra magnífica. E dizendo isso, em um esforço desesperado, saiu do lamaçal na margem do pântano mais próxima de sua casa. E lá se foi. Cristão nunca mais o viu. Restou a Cristão, portanto, atolar-se sozinho no pântano do desânimo. Mas assim mesmo se esforçava para alcançar a margem do pântano mais distante de sua casa e mais perto da porta estreita. Ele de fato chegou lá, mas não conseguia sair por causa do fardo que trazia às costas. Mas vi em meu sonho que dele se aproximou um homem cujo nome era Auxílio, que lhe perguntou o que fazia ali. E Cristão respondeu: Senhor, recebi ordens de um homem chamado Evangelista de seguir por este caminho. Ele também me orientou a alcançar aquela porta distante para que eu possa escapar da ira vindoura, e para lá seguia quando caí aqui. E Auxílio disse: mas por que você não procurou as pegadas?
Cristão respondeu: o medo que me acompanhava era tão forte que fugi pelo caminho mais próximo e caí. E Auxílio disse: então, dê-me a sua mão. Auxílio estendeu-lhe a mão e puxou o cristão, colocando-o em um solo firme e ordenando-lhe que seguisse seu caminho, como está no Salmo 40, verso 2. Este então se aproximou daquele que o tirou do pântano e disse: Senhor, se este é o caminho da cidade da destruição até a porta distante, por que o terreno não está aplainado para que os pobres viajantes sigam para lá com mais segurança? Ele respondeu: este pântano lamacento é um lugar que não pode ser aterrado. É a depressão pela qual correm continuamente a escória e a imundície que acompanham a condenação do pecado. Por isso chama-se pântano do desânimo. À medida que o pecador desperta para sua perdição, surgem em sua alma muitos medos, dúvidas e desanimadoras preocupações. E todas se reúnem e se acomodam neste lugar. Esta é a razão da má qualidade deste terreno. O rei não se agrada de que este lugar permaneça assim, tão ruim, prosseguiu. Seus operários, sob ordens dos inspetores da sua majestade, também vêm trabalhando ao longo desses 1.600 anos neste terreno, para quem sabe aplainá-lo. Sim, e segundo sei, aqui já afundaram pelo menos 20.000 cargas de carroções e ainda milhares e milhares de saudáveis ensinamentos que foram trazidos em todas as estações e de todos os lugares dos domínios do rei. Os que sabem contar dizem que esses são os melhores materiais para aterrar o lugar. Se fosse assim, já poderia ter sido aterrado, mas continua ainda o pântano do desânimo. E assim continuará quando já tiverem feito o que podem fazer. É verdade que há, por ordem do legislador, certas pegadas boas e essenciais espalhadas mesmo aí no meio desse pântano, continuou. Mas quando esse lugar vomita sua imundície, como faz quando muda o tempo, dificilmente se veem as pegadas. Mesmo quando estão visíveis, os homens, por causa da tontura que sentem, passam direto e, apesar de as pegadas estarem ali, acabam atolados na lama. Mas o solo é bom quando eles afinal alcançam a porta. Depois vi em meu sonho que, a essa altura, Volúvel chegava à sua casa. Então seus vizinhos vieram vê-lo, e alguns deles o chamaram sábio por ter voltado, e outros o chamaram tolo por arriscar-se ao lado de Cristão. Outros até zombaram da sua covardia, dizendo: certamente, depois de iniciada a aventura, eu não seria vil a ponto de desistir diante de umas poucas dificuldades. Então Volúvel, acovardado, sentou-se no meio deles. Mas afinal ganhou mais confiança, e então todos eles mudaram de assunto e passaram a ridicularizar pelas costas o pobre cristão, e faziam o mesmo com Volúvel.